muito obrigado. Talvez eu consiga, com o que eu vou falar aqui, ajudar alguém. Ademar, é o seguinte, olha só. Eu comecei a sentir os sintomas da Covid-19, que era semelhante a um resfriado no início. Eu sentia cansaço, sentia bastante tosse, seca. Chegou ao ponto que foi aumentando isso, a ponto de me doer as pernas, me doía as costas, me doía a cabeça. Mas eu tenho o hábito de querer ser forte, de querer não ser doente. Minha mulher dizia, mas tu tá mal? Não, eu tô bem. E em momento algum desconfiando que poderia ser a Covid. Eu sabia que alguns sintomas até poderiam ser de Covid, mas, como eu te falei, eu tenho esse hábito de, não, eu não fico doente, não, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Então o tempo foi passando e essa situação foi aumentando, esses sintomas foram aumentando, até um dia que eu acordei de manhã me doía bastante as pernas, me doía as costas, me doía os braços, a cabeça, e à tarde passou a me doer a ponta dos dedos, onde eu encostava doía. Isso é um sintoma totalmente anormal, eu nunca tinha sentido dor na ponta dos dedos na minha vida. Aí esse foi o dia que a minha esposa Clarissa disse, não, nós vamos no médico. Aí nós procuramos o auxílio médico, até era num domingo, fomos até o hospital, e aí um doutor de Passo Fundo me atendeu, e quando eu relatei todos esses sintomas, ele disse, não, com certeza você está com Covid. Esses são os sintomas do Covid. Aí ele me receitou um remédio, uma dipirona, e me disse, tu vai para casa, fica 5 dias em casa, e depois tu retorna para ser atendido. Eu acho que quando você relata para uma pessoa que ela está com Covid, esse remédio seria pouco, mais como o doutor estava me receitando, assim nós fizemos. Pegamos o remédio e fomos para casa. O terceiro dia que eu estava em casa... Não, e voltar depois de 5 dias? De 5 dias. O terceiro daí o quadro dia se agrava. Que eu estava em casa, Ademar, eu não conseguia mais respirar. Eu fazia força o máximo possível e não entrava oxigênio, parecia que eu estava com buchas de algodão na garganta e no nariz. Eu fazia força e não vinha o oxigênio, não vinha. E isso me levou ao desespero. É uma coisa que não tem explicação quando você não consegue respirar. Eu acho que isso deve ser o que sente a pessoa quando está se afogando na água, no rio. Eu me desesperei, eu preciso auxílio médico agora. Eu não conseguia respirar, eu fazia força e não respirava. Aí nós fomos até o Dr. Jefferson, aqui em Lagoa Vermelha. Jefferson Borges, nosso amigo aí. Aí ele mediu a minha saturação, a enfermeira mediu, estava 78 de saturação. Ele disse, Cleves, você precisa internar urgente, você precisa auxílio de oxigênio, vai para o hospital agora. Aí ele prescreveu lá a minha internação, eu já fui internado imediatamente. Já foi colocado o auxílio do oxigênio, o qual ameniza um bom pouco a tua respiração, porém ameniza, mas não soluciona. Tu consegue respirar com dificuldade, com bastante dificuldade. Notamos a deficiência do Hospital de Lagoa Vermelha, enorme deficiência. O médico que me tratou não estava em Lagoa Vermelha. Eu fui atendido por telefone, foi o mesmo médico, por coincidência, que havia me dado a dipirona e me mandado para casa. Aí eu fiquei 2 dias internado em Lagoa Vermelha e a minha situação agravou bastante. Foi piorando. Foi piorando porque eu fiquei ali tomando dipirona de novo. Só a base de dipirona? Minha esposa pediu o prontuário para ver. Eu estava sendo medicado com dipirona. Aí falando com algumas pessoas de dentro do hospital mesmo, alguns médicos amigos da nossa família de fora disseram, sai de Lagoa Vermelha e vai para Passo Fundo. Quero aqui enaltecer o trabalho do secretário Eloir Morona, que liguei várias vezes, Eloir, eu preciso de tal coisa, Eloir, eu preciso ser transferido, Eloir isso, Eloir. Todas as vezes, era final de semana, foi excelente. No ato, me respondeu, no ato procurou um recurso para que eu pudesse ficar melhor. Doutora Nayane, mandador também me auxiliou bastante por meio de telefonemas, porque quando você está debilitado, um simples telefonema às vezes te auxilia bastante, nem que psicologicamente, mas já é uma grande coisa, né, Ademar?
E daí conseguimos ser transferidos para Passo Fundo, Ademar. Lá em Passo Fundo, um atendimento totalmente diferente. Não estou aqui menosprezando a nossa cidade de maneira alguma. Cidade que eu amo, que eu adoro. Mas em relação à saúde, estamos com uma deficiência que não tem como mensurar. O quarto que eu fiquei aqui em Lagoa Vermelha, o chuveiro queimado, a água que veio para mim veio da torneira. Não que em casa eu não tome água da torneira, eu só tomo água da torneira. Mas, assim, ó, tu via as próprias enfermeiras, as próprias pessoas que nos atenderam dizendo, ó, não tem condições aqui, sai daqui. Então tu via que, porque eram nossas amigas, as enfermeiras, tu via que não tinha nada para oferecer. O quarto que nós ficamos por um plano de saúde, daí a enfermeira falou, ó, não tem ar-condicionado, foi naqueles dias bem quentes, que estava 30 e poucos graus. Não tem ar-condicionado e não tem um ventilador. Aí nós pedimos para trazer o ventilador de casa, pelo menos, porque eu estava com bastante febre, eu suava bastante, nossa, de encharcar a roupa. Aí ela disse, olha, infelizmente não pode entrar ventilador no hospital. Então daí tu fica num forno, tomando água da torneira. É como eu já falei, em casa eu só tomo água da torneira, mas numa repartição pública, num hospital, seria interessante vir uma aguinha lacrada que custa menos de R$1. Seria muito interessante. Aí fomos para Passo Fundo, que mudou 100% o atendimento. Já enquanto eu fazia a minha internação lá, minha esposa providenciava, já vieram com um remédio, colocaram numa veia, com outro remédio na outra veia. Bem, quando eu cheguei no quarto, eu já estava medicado. Quando eu subi para o andar onde eu fiquei, eu já estava sendo medicado há 10, 15 minutos. Coisa que eu fiquei 2 dias em Lagoa Vermelha e não tive isso em 2 dias, Ademar. Lá, chegando, eu estava com 10 litros de oxigênio. E daí a doutora que me atendeu lá me disse o seguinte, cara, tu reage, porque se tu chegar aos 12 litros de oxigênio, nós vamos te entubar. E o entubamento, não sei se você sabe, 20% das pessoas dão relatos depois. 80% não falam mais. Ou seja, falecem. Então isso foi uma coisa assim, que me chocou bastante já na chegada. Inclusive depois eu reclamei para ela, na hora da minha alta, eu disse, doutor, uma coisa que eu achei que a senhora erra bastante, foi quando eu cheguei aqui bastante assustado, debilitado, sem conseguir respirar. Eu escutava o oxigênio entrando, eu chegava blu, 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 e eu não conseguia respirar, Ademar. É uma coisa bem desesperadora, uma coisa assim que você perde a noção, você fica num sistema nervoso inexplicável, é bastante difícil. E aí quando eu disse para ela que eu achava que ela havia errado, ela me disse justamente, eu disse aquilo quando você chegou para você reagir, para você buscar as tuas forças lá no teu íntimo, para você sobreviver. Porque se eu deixasse você como estava, subindo cada vez mais os números de litragem de oxigênio, tu precisaria ser entubado mesmo. E aquilo que ela me disse, aquele susto que ela me deu, aquele cagaço que ela me deu na chegada, Ademar, foi muito bom, porque o dia que eu cheguei, que ela me falou isso, eu tava meio que me desistindo. Tu acaba tentando respirar, não consegue, tu vai desistindo, vai buscando só vai esse entregando. Só esse auxílio mecânico da oxigenação no teu pulmão. E aí a partir dali veio uma fisioterapeuta e me ensinou alguns exercícios de fisioterapia pulmonar. E aí no sábado para domingo, que eu internei lá em Passo Fundo, eu amanheci fazendo esses exercícios. Chegava a me doer o peito aqui, deu puxar o ar para tentar resultado desses exercícios a noite inteira e desse susto que a doutora me deu, dos 10 litros que eu internei no sábado. No domingo eu já baixei para 6 litros, ou seja, eu progredi bastante. Na segunda-feira já foi para 4 litros de manhã, para 2 de tarde, e na terça-feira foi me retirado o auxílio do oxigênio. Ou seja, eu evolui bastante rápido devido a esse susto que ela me deu. Daí eu digo, poxa, eu não quero ser entubado. Todo mundo fala, os caras entubados morrem tanto por cento. E isso causa assim um medo, né, Ademar? Acaba apavorando. Apavorando.